A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. Estou lendo os evangelhos, a carta, o evangelho de João, na verdade, o evangelho de João. Estou aqui no capítulo de número 5. Eu li o capítulo 5 e o capítulo 6 nesta manhã, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus neste capítulo de número 5. Eu vou ler do versículo 39 em diante, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podereis crer, vós, os que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele mesmo escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Glorificado seja o nome do Senhor. Um dos temas, talvez o tema central do Evangelho de João, é apresentar Jesus para a igreja. Jesus homem, Jesus Deus. É mostrar para a igreja que Jesus, ele é a palavra. Por isso que ele inicia dizendo que no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e esse verbo era Deus. No capítulo 5, quando nós começamos a ler, a gente vai ver aqui a figura de um paralítico. Um paralítico que estava enfermo já há 38 anos. É um texto que os irmãos provavelmente já conheçam. E esse paralítico ficava ali esperando o anjo descer, ali no famoso tanque de Betesda, né? E o anjo descer, mexer as águas, para que ele fosse banhado por aquelas águas, ou chegasse até as águas e fosse curado. Porém, como ele era paralítico, ele tinha dificuldade de chegar. Então, no momento que o anjo mexia as águas, as pessoas passavam em sua frente. E esse homem, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus chega para ele e diz: homem, queres ser curado? E ele falou assim: mas Senhor, eu quero, mas eu não tenho quem me leve até o tanque, porque as pessoas passam na minha frente. Aí só que aquele homem não sabia que estava diante do próprio Deus Todo-Poderoso. Aquele que tinha poder de curá-lo, tinha poder de dizer para ele: pegue as suas coisas, pega os seus pertences, levante e ande. Ele não sabia que estava diante do próprio Cristo, aquele que tinha autoridade para fazer isso. Ele estava na dependência dos outros. Interessante que esse homem ficou ali o tempo todo, anos e anos ali, provavelmente, esperando que alguém o ajudasse. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós fazemos isso. Nós queremos que outras pessoas venham nos ajudar. Nós queremos colocar a nossa confiança nas pessoas, enquanto a palavra de Deus diz que nós precisamos confiar unicamente no Senhor. E esperar com paciência nele, mas com confiança de que ele é Senhor de nossas vidas e que no momento certo e no tempo dele, ele vai agir na sua vida e na minha vida. Mas nós precisamos ser dependentes unicamente de Deus. Porque o homem é falho, o homem vai nos decepcionar. Nenhuma pessoa ali se manifestou para ajudar aquele homem. Egoísmo, as pessoas pensando só em si. Mas eu também estou enfermo, eu vou na frente dele e deixa ele para lá. No decorrer da nossa vida isso acontece muito, as pessoas nos atropelam,
Se nós colocarmos a nossa confiança no homem, nós somos atropelados, nós somos decepcionados e até desanimamos. Mas o Senhor não, o Senhor jamais nos desampara. Isaías 49:15 vai dizer, ó, pode uma mãe amamentando ainda o filho do seu ventre o abandonar? Mas mesmo que essa venha abandoná-lo, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante é que Jesus, meu irmão, minha irmã, Jesus não teve um ministério fácil. Jesus foi questionado o tempo todo. Jesus pregava, Jesus curou um paralítico, e os fariseus, os judeus, aquelas pessoas religiosas, criticaram Jesus porque Jesus, né, havia curado no sábado. Não pode. Jesus, em momento algum, foi aplaudido, muito pelo contrário, ele foi perseguido. Perseguido. E Jesus aqui no capítulo 5, ele começa a explicar a sua missão. No versículo 24 ele vai dizer, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E pelo fato de ele se dizer Deus, ter autoridade de Deus, aí mesmo que ele foi perseguido. Quem é esse homem? Né? Achando que é o próprio Deus. Quem é esse homem para perder? Lembra quando a passagem que Jesus está numa casa e eles descem um paralítico, né, pelo telhado, e Jesus chega para aquele paralítico, ó, os seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus começaram a criticar. É assim que acontece. Às vezes você está fazendo a obra de Deus, parece um monte de fariseu te criticando, principalmente quando você começa a confrontar, quando você começa a pregar verdades bíblicas, porque a verdade bíblica confronta, a verdade bíblica mostra para mim e para você que nós precisamos melhorar. E aqueles homens começaram a criticar Jesus. Não, quem é esse para perdoar pecados? E Jesus chega para eles e diz, ó, é mais fácil dizer perdoar os seus pecados ou levante, pegue o seu leito e ande. E aí eles continuaram criticando Jesus. Continuaram criticando Jesus. No contexto de João, havia um grupo ali surgindo, os gnósticos, né? Muito forte, dizendo que Jesus não havia vindo em carne, né? Porque eles tinham a concepção, a carne é má, totalmente má, então não tinha possibilidade de Jesus ter vindo em carne. Ele veio em espírito, anulando a humanidade de Cristo. E João vem combatendo isso, apresentando quem é esse Cristo. O interessante aqui no texto que nós lemos, ele continua, ele vai dizer, ó, examinai as escrituras porque julgais ter a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Ou seja, as pessoas estavam criticando, as pessoas não estavam compreendendo as próprias escrituras que eles tinham em mãos, que testificavam do próprio Cristo. E ele continua, contudo não quereis vir a mim para terdes vidas. Sabe por que as pessoas não queriam ir até Jesus? Porque muitos daqueles fariseus, daqueles religiosos, não queriam perder poder, meu irmão. E nos dias de hoje nós temos pessoas assim, as pessoas não querem perder poder. As pessoas estão entrando, tem muitas igrejas entrando num emaranhado de heresias, porque os seus líderes não querem perder poder. Eles estão mais preocupados em manter o seu rebanho, e manter as pessoas presas ali a eles do que pregar o evangelho que liberta, que cura e que leva o homem para o céu. Tem muitos que já se distanciaram muito das escrituras, leem as escrituras todos os dias, mas não conseguem mais compreender porque estão cegos em seus desejos, em seus prazeres carnais, estão distantes de Deus. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória. Aí ele vai dizer, versículo 41, eu não aceito glória que vem dos homens. Seria tão bom, né, meu irmão, minha irmã, que todos os pastores, os líderes, não buscassem glória que vem dos homens. E o que a gente vê aí, meu irmão, ainda mais com o advento da internet, dessa publicidade enorme, as pessoas se tornando poderosas, influenciadoras, e o diabo agindo na vida dessas pessoas, as pessoas se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus em si, ela não
atraem um número grande de pessoas. Não atrai. Sabe por quê? Porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O nosso desejo é pecar, é pecar, é pecar. E essas pessoas, como estão preocupadas em manter o poder, em manter o seu status, ela não vai se preocupar em pregar o evangelho que confronta, o evangelho que diz que você precisa se converter, que você precisa mudar a sua atitude, o seu comportamento. Então se prega um evangelho sem Cristo. E era isso que esses fariseus viviam. Eles liam o texto bíblico, mas não entendiam, não compreendiam. As palavras de Moisés, os ensinamentos de Moisés foram deixados de lado. Versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Então Jesus já logo identifica. Vocês não se converteram. Vocês ainda não nasceram de novo. Aí me lembra muito, voltando lá, Nicodemos. Nicodemos não havia nascido de novo, tinha todo o conhecimento, toda a filosofia. Mas quando Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo, o quê? Como é que pode? Como um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? Porque ainda não entendia a mensagem da cruz. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Sabe por quê? Porque os falsos cristos, meu irmão, minha irmã, que estão por aí, eles não vêm pregando em nome de Jesus. Eles podem até usar o nome de Jesus, mas não pregam o evangelho que Jesus pregou. Eles fazem uma maquiagem no texto bíblico para persuadir pessoas e agradar pessoas. As pessoas querem milagres, eles oferecem milagre. As pessoas querem prosperidade, eles oferecem prosperidade. As pessoas querem cura, eles oferecem cura. As pessoas querem o sobrenatural de Deus, entre aspas, eles oferecem o sobrenatural de Deus. Mas eles não oferecem a essas pessoas uma verdadeira conversão, um verdadeiro nascer de novo. Se tornam pessoas religiosas que estão cada dia mais distantes da presença do Senhor, assim como esses que estavam questionando Jesus. Como podes crer vós, os que aceitais a glória dos homens, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Eles não estão preocupados na glória de Deus. Eles querem manter o poder, né? É bem semelhante ao que acontece hoje. Os midiáticos, os poderosos da fé, que estão caminhando de passos largos para o inferno e tem um monte de gente indo junto para cair no abismo junto com ele. Versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, a quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, essas pessoas não estavam preocupados em entender, não estavam preocupados em cumprir os mandamentos que Moisés ensinou. Eles não estavam preocupados em viver uma santidade plena. Eles estavam preocupados no poder. Não, esse Jesus aí, ele está, né, ele está chamando muita atenção, não é? Acontece isso, às vezes os bons pregadores, homens de Deus, começam a pregar, começam a exortar, começam a chamar a atenção da igreja acerca dos pecados, né, da justiça, do juízo, começa, né, a ser usado por Deus verdadeiramente pregando o evangelho cristocêntrico. Muitos não gostam. Muitos não gostam. Pasme, eu já ouvi pastores dizendo que foi pregar em algumas igrejas e os pastores, os líderes, né, daquela igreja, dizer para ele, Hernando Dias Lopes uma vez falou sobre isso. Diz, não pode falar sobre isso aqui, nem sobre aquilo, porque o povo, né, não está preparado, não sei o quê. Pastores que não têm coragem de exortar a igreja biblicamente. Fica chamando pregadores para ir na igreja dele para fazer isso por ele. Porque ele não tem coragem de fazer. Sabe por quê? Porque ele alimenta a igreja só com o filé mignon, só com as bênçãos. Mas ele esquece do pagar o preço, do sofrimento, que é da dor
que é você ser um verdadeiro seguidor de Cristo. E eu digo dor mesmo, porque o próprio Jesus falou isso. Ó, vocês terão aflições, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, mas tem de bom ânimo. Da mesma forma que eu venci, vocês também podem vencer. Essa é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Não adianta, é isso aí mesmo. Essa é a palavra de Deus. E nós precisamos viver esta palavra. Porque se nós, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, diz o Senhor, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A nossa recompensa, meu irmão, minha irmã, ela vem do Senhor. Nós não estamos aqui para buscar recompensa aqui da terra, não. Nós não estamos buscando um céu na terra, não. A nossa recompensa vai ser naquele grande dia, né? A nossa certeza de que o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Que possamos botar em prática, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que Jesus ensinou. E que Jesus possa nos identificar, não como esses aqui, que não criam e que não tinham nada, nenhum compromisso com Deus, mas nos identificar como os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Fiquem na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.